Passamos para o processo da ordem da pauta, o número 22. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, dando continuidade, eu gostaria de votar da mesma forma, ouvido do Ministério Público, meus nobres pares, o processo 22 ao 24 da pauta, tendo em vista o voto ser igual aos 3 processos. Conselheiro, como já foi... Ok. Vossa Excelência já ouviu o Ministério Público, você já ouviu a doutora Dulce, então, neste caso, eu estaria liberado, né? Para poder votar. Então, vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de processos abertos com o objetivo de apurar a responsabilidade dos gestores por descumprimento da norma da resolução número 103/2017, perdão, 2016, perdão, 102/2016, alterada pela resolução TCE número 118/2020, em razão do não envio ou envio intempestivo dos arquivos. A segunda GCE manifestou-se nos 3 processos. Todos os gestores foram citados. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Senhor presidente, este é o relatório sucinto. Pois não, conselheiro. Obrigado. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo é de apurar responsabilidade em razão do envio intempestivo a este tribunal por parte da Câmara Municipal de Capixaba, sob a responsabilidade do senhor Hamilton Cunha da Costa, presidente, e do senhor Hermilson de Lima Silva, responsável pelo envio dos dados, atinentes aos atos de pessoal, folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento de despesas de pessoal. Após a instrução, a área técnica constatou que houve um atraso de 10 dias no envio das informações. Esse atraso é superior à tolerância desse tribunal, decidida em ata de unificação das decisões das câmaras. O segundo processo, também de apurar responsabilidade, só que desta feita da Câmara Municipal de Chapuri, também atinente à Resolução 102, que trata dos atos de pessoal, referente ao segundo semestre de 2021, agora sob a responsabilidade do senhor Heriberto Brilhante da Mota, presidente. As informações também foram encaminhadas com atraso, os gestores foram citados, tanto no primeiro caso quanto nesse caso, e não aproveitaram a oportunidade. E o último processo é apurar responsabilidade, só que agora em razão do descumprimento da Resolução 87 de 2013, que trata do envio dos dados orçamentários, contábeis, financeiros, patrimoniais da Câmara Municipal de Bujari, atinente ao primeiro bimestre de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Luciano Costa de Queiroz, presidente, que também encaminhou as informações com atraso, agora superior a 30 dias. Também foi citado e não aproveitou a oportunidade. Diante desses fatos, nos 3 processos, os pronunciamentos ministeriais são pela responsabilização dos gestores, em decorrência do descumprimento das normas que acabamos de mencionar, com a multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto
visto e analisado presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando pela aplicação de multa a cada um dos gestores no valor de R$ 5.860. 2. Pela notificação dos responsáveis para tomarem conhecimento das decisões, das respectivas decisões. 3. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, nobre conselheira Dulcineia. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Conselheira Dulce. Já informei. Desculpa, gente. Eu falando com o microfone desligado. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Eu pergunto ao conselheiro Valmir qual foi o valor da multa aplicada? Eu não consegui ouvir. R$ 5.860. Perfeito. Reais. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Da mesma forma, eu acompanho os votos do conselheiro relator. Não decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da ordem da pauta, número 25. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Este processo é o processo 137.822, é o 25 da pauta. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de inspeção para verificar a cobrança executiva dos débitos oriundos dos acordos proferidos por este Tribunal de Contas no período 2007 a 2019, referente ao município de Manoel Urbano. A segunda EGCE manifestou-se em 3 oportunidades, conforme relatórios de folhas 6/12, 55/58 e 84/86. Citado regularmente a folha 22, o responsável apresentou justificativas às folhas 25/27, informando que foram tomadas medidas judiciais para o cumprimento das execuções dos débitos. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se pronunciou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro Melo Neto, as folhas 92/93. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção instaurada a partir de comunicação da DARFO, destinada a apurar o cumprimento do disposto nos artigos 165 e 166 da Resolução TCA número 30, de 1996, que estabelece competir aos estados e municípios a promoção da cobrança judicial executiva dos débitos apurados em decorrência das decisões deste Tribunal de Contas, bem como a obrigação de informar a esta Corte sobre as providências adotadas sob pena de responsabilização. No presente feito, a apuração recai sobre a Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, sob a responsabilidade do senhor José Altanísio Taumaturgo Sá. Em sede de análise técnica preliminar, verificou, a segunda Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal verificou que no período de 2007 a 2019, esta Corte de Contas proferiu acordos imputando débitos e obrigações de devolução ao erário municipal de Manoel Urbano
no valor total de R$ 2.801.607,70, conforme demonstrativo que pode ser observado das folhas 9/12 dos autos. Sendo assim, sugeriu a citação do gestor municipal para comprovar a efetiva cobrança dos referidos débitos. O gestor foi devidamente citado, se manifestou às folhas 25/27, requerendo dilação de prazo para a resposta, que foi deferida pelo nobre relator, e, posteriormente, manifestou-se às folhas 42/43, aduzindo, em síntese, que os débitos apurados por esta Corte de Contas, no período de 2007 a 2019, foram objeto de ações executórias, conforme comprovantes juntados às folhas 44/51. Em sede de análise técnica complementar, a DAFO entendeu, entretanto, que a mera juntada de comprovante de ajuizamento de cobrança, nos quais, no entanto, não estejam especificados os valores efetivamente cobrados em cada uma delas, não são suficientes para comprovar que a unidade gestora adotou todas as providências necessárias para a cobrança do valor apurado, sugerindo, desse modo, a notificação do gestor. O gestor foi novamente notificado e se manifestou às folhas 66/75, complementando as informações apresentadas anteriormente. Em sede de análise conclusiva, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo considerou parcialmente atendida a obrigação instituída no artigo 166 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que o gestor não comprovou a efetiva cobrança dos débitos instituídos por meio dos acordos números 7.829 de 2012, 8.234 de 2013, 9.227 de 2015, 8.926 de 2015, 9.158 de 2015 e 9.246 de 2015. Sendo assim, em consonância com a análise técnica, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação em desfavor do gestor, senhor José Altanísio Taumaturgo de Sá, prefeito municipal de Manoel Urbano, da multa-sanção prevista no artigo 89, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado com o artigo 166, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da ausência de adoção das providências cabíveis para o cumprimento de decisões exaradas por esta Corte de Contas, conforme determinam os artigos 165 e 166 do aludido Regimento Interno, sem prejuízo da notificação da origem, o atual gestor, para que adote as providências que foram omitidas e da comunicação do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Bem. Obrigado, procurador João. Passo a palavra ao conselheiro relator, Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. É sabido que, conforme dispõe o artigo 165 e 166. Senhor presidente, eu pediria uma parte ao conselheiro relator. Eu verificando aqui esse processo, que é o último do conselheiro Valmir, eu indagaria ele, porque esse processo, a natureza desse processo, é do plenário. Inclusive, na última sessão, o próprio conselheiro Valmir, ele relatou, nós tivemos, creio que 4 processos, não foi, conselheiro Valmir? E Vossa Excelência relatou, não foi? Aí eu consulto, não seria o caso de nós levarmos para julgamento no plenário? O nobre conselheiro, eu não vejo nenhum prejuízo realmente nesse sentido, até porque nós temos realmente relatado esses processos em plenário. Muito obrigado. Eu levaria, sim, com minhas desculpas, eu peço ao presidente, ou seja, comunico ao presidente, ao Ministério Público de Contas, que retiro este processo de pauta para trazer em sessão do plenário. Muito obrigado, nobre conselheira Dulce. Bom, com a retirada de pauta e do processo da ordem número 25 e passando para a próxima sessão da
do Pleno do Tribunal de Contas, passamos para o processo da ordem número 26. Sempre eu sou o relator desse processo, dos seguintes. Não vou fazer a transferência, né, para o conselheiro Valmir, eu vou relatar diretamente. Então, eu solicito, da mesma forma, o julgamento da ordem da pauta do 26 ao 40, mas como já foi autorizado, eu faço a leitura do relatório. O relatório de todos os processos, em todos tem o parecer ministerial nos autos e também o relatório técnico nos respectivos autos. Como é de praxe o nosso Ministério Público fazer a leitura dos aposentados, eu passo a palavra ao nobre procurador João Isidro, com destaque aqui no processo da ordem do 33 e 34, na nossa pauta, está como se fosse aposentadoria da educação, mas é da saúde. Os aposentados aqui são da saúde. Então, a Leonília Silva Costa e Osima Inajosa do Nascimento são servidoras da saúde, não da educação. Então, eu passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, os processos de aposentadoria de Manuela Oliveira da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 1, referência 8. Edmilson Alves de Oliveira, no cargo de professor, nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Nilza Oliveira de Souza, no cargo de agente administrativo, classe 2, referência 8. Mercedes Nogueira de Barros, no cargo de agente de saúde pública, grupo 2, referência 5. Manuel Castor de Araújo Neto, no cargo de agente administrativo, grupo 3, referência 5. Valdélia Teles Amorim de Moura, auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8. Francisco Antônio Maia Pereira, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Leonília Silva Costa, auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 5. Osima Inajosa do Nascimento, agente de saúde pública, grupo 2, referência 7. Paulo Lopes Caxinauá, professor, nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Maria Alcimara Augusta da Silva, professor, nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Francisco Serfai Rebouças, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Manuel Ferreira de Souza, professor, nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Maria Núbia Ribeiro da Silva, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. E Maria Simone de Souza Rocha, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Em todos os processos, os pareceres ministeriais seguiram a orientação da área técnica deste tribunal, que certificou o cumprimento das exigências legais a cada uma das aposentadorias que acabei de nominar. Sendo assim, os pareceres são pela legalidade e registro das respectivas aposentadorias neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Os nossos votos são na mesma linha do entendimento do parecer ministerial, né? Acompanhando aqui o entendimento da área técnica, que opinou pelo registro, com fundamento na súmula do 02 de 2016 do nosso Tribunal de Contas. E aí, como bem colocou o
procurador, pela legalidade e registro das aposentadorias conforme instruções técnicas, pelas notificações dos servidores quanto aos equívocos nos enquadramentos, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e também o Acre Previdência para que, no prazo de 60 dias, faça as devidas correções nos enquadramentos. Logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente, senhores conselheiros, nosso procurador. Passo a palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro para a pronúncia do seu voto. Está desligado, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência como relator. Obrigado, conselheiro. Conselheira Dulce. Acompanho os seus votos, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo da ordem da pauta, número 41. Com a palavra, conselheira Dulce. Vai pedir aí até o 58. Obrigada, presidente. Da mesma forma, eu também gostaria de julgar em bloco todos os meus processos, que vão do 41 até o 58 da pauta, já pedindo aqui, senhor presidente, a correção da autuação no processo de número 49, onde consta Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde. E já agradecendo também ao doutor João Isidro, que foi quem já nos comunicou sobre essa falha na publicação da pauta. Um bom dia. Não, conselheira. Obrigada, presidente. Um bom dia a todos, ao presidente, ao conselheiro Valmir, ao doutor João Isidro, à doutora Kátia e a todos que nos acompanham pela rádio. Senhor presidente, todos são processos para registro de aposentadoria. Todos esses processos, eles receberam a análise da área técnica e também os pareceres ministeriais, estando todos aptos a julgamento. É o relatório, excelência. Eu estou muito gripada. Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Francisco Chagas de Oliveira, no cargo de apoio administrativo classe 1, referência 8. Nercília da Costa Souza, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Francisca Pereira da Silva, auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 5. Maria Aparecida Neves de Almeida, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Maria das Graças Araújo da Silva, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Maria Luzimar de Melo Assis, professor P2, classe 1, referência J. Terezinha Alves de Melo, professor P2, classe 2, referência J. Silene Carlos de Melo Rodrigues, professor P1, 30 horas, classe 1, referência 9. Maurícia Cavalcante Alexandrino, agente de saúde pública, grupo 2, referência 7. Raimunda Maria de Souza, professor, nível superior, classe 2, 30 horas, referência J. Antônia Deusenir Pinheiro, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Fátima Maciel de Lima, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Antônio de Arimateia Firmo de Aguiar França, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Raimunda Silva de Oliveira, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8. Maria Luz de Oliveira de Carvalho, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8. Orienete Paiva da Silva, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. Surame Carvalho Brana Muniz, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J. E Geraldo de Paiva Dias, professor P2, 30 horas, classe 1, referência J. Em todos os processos,
Os pareceres ministeriais acompanharam a orientação da área técnica, que certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias que acabam de ser nominadas, e, em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro dessas aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra à nobre conselheira relatora Dulce. Conselheira Dulce. Obrigada, presidente. De perdão aqui, que eu fui atender rapidamente ali a nossa diretora. Mas, senhor presidente, em todos os processos, conforme já destacado pelo Ministério Público, eu voto com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual de 89, em todos eles, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste Tribunal de Contas dos processos aqui analisados, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência do interessado do teor da decisão, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução PCE número 103, de 14 de setembro de 2016, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São o voto, senhor presidente, senhor conselheiro, em todos os processos. Obrigado. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Eu acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto da conselheira relatora, então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da relatora. Encerramos os processos da pauta, passamos às comunicações. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar presente nessa sessão. Agradecer a toda a equipe de apoio que nos ajudaram nos trabalhos e ao público que nos acompanha pela rádio web. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, procurador João. Com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Também da mesma forma, para agradecer, primeiro a Deus, por estarmos com saúde, reunidos mais uma vez. Agradecer à equipe que acompanhou nossos trabalhos e, em especial, ao doutor João Isidro de Melo Neto. Estava já com saudade do doutor João Isidro. Há dias que eu não conversava com ele. Doutora Dulce, doutora Kátia. E desejar a todos um bom dia e um abraço forte para você, presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Valmir. Com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Também cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos. Agradecer a todos que nos permitem a realização dessa sessão ainda no sistema online. Cumprimentar o doutor João Isidro, o querido conselheiro Valmir, doutora Kátia, a todos que nos ouvem, e desejando a todos um bom dia, senhor presidente. Nada mais. Obrigado, conselheira Dulce. Da mesma forma, a gente quer aqui agradecer toda a equipe que nos apoia, conduzida aí pela nossa auditora Kátia. Agradecer o procurador João, está sempre nos trazendo inovações aqui, e aos nobres conselheiros Valmir e Dulce, e aos ouvintes da nossa rádio web. Bom, não havendo mais processos para julgamento, encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental.